Ô, Fabinho, mas me fala desse nocaute aí. O Kung Fu, antes da gente falar do nocaute, me fala um pouco do Kung Fu. Você é formado em Kung Fu? Você foi uma experiência? Como que foi essa experiência com o Kung Fu até chegar ao kickboxing? Assim, você tem que faixa? Como que funciona o Kung Fu? É por faixa? Você ficou quanto tempo? Conta um pouquinho dessa passagem do Kung Fu até o kickboxing. Pratico ainda, sou faixa preta primeiro dan. São 10 faixas até a faixa preta e 10 faixas até a última faixa do Kung Fu, que é o 10º dan. Então, eu estou no primeiro dan, pratico ainda, gosto do Kung Fu. Eu entrei porque fui convidado por um chefe escoteiro e ele que me apresentou, né? Tinha vontade, só que tipo, na cidade, na época, lá em 2004, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha essas coisas. Divulgação era boca a boca, jornal e outras coisas. Não assinava jornal, então não via, não sabia onde existia essas coisas. Não tinha as academias no bairro, morava num bairro longe do centro, então não tinha acesso. Aí, quando eu estava no movimento escoteiro, um chefe meu falou: eu pratico, sou faixa marrom, tal, não sei o que, vai lá visitar. Isso no sábado, na atividade escoteira. Na segunda, marcou horário, vamos lá, 3 horas, tal, vou, beleza. Ele não foi treinar, porque ele vivia com compromisso, trabalhava, faculdade, outras coisas, e ele não foi, ele faltava muito já nessa época dos treinos, e eu fui. Aí, quando eu cheguei na academia, meu mestre estava treinando, eu falei, caramba, meu, é isso que é Kung Fu? E achava que era coisa de filme, de Bruce Lee, de Jack Chan, que era tudo muito mágico, muita acrobacia, e não, tem a parte de combate. E ele estava treinando para uma luta com um atleta de alto nível também do Kung Fu. Então ele estava treinando, ele treinava antes da aula, né? A aula era às 3, ele começava a treinar 2 horas e ia até acho que 10 para as 3, 3 horas. E ele treinava com faixa preta, e você ficava fascinado. Cheguei, primeira aula, aquilo é o treino, o cara suando, pingando, né? Cheguei 10 para as 3 no final do treino do cara, o cara tava chutando forte, saco pancada, e batendo, e chutando, isso, aquilo. E, caramba, quero treinar esse negócio aí, né? Gostei já, se só pela apresentação dele é isso, vamos treinar. E fui ficando, então são 17 anos de Kung Fu, vai para 18 agora. Aí a transição para o kickboxing aconteceu da seguinte maneira: o meu mestre do kickboxing, ele não tinha uma equipe na época. Em 2010, o kickboxing foi incluso nos Jogos Abertos do Interior aqui no estado de São Paulo, um dos maiores eventos esportivos do Brasil. É tipo uma mini Olimpíadas. Tem todos os esportes, tem outros esportes que interessam aí para a comunidade e tal. E em 2010 foi incluso o kickboxing e ele tinha contato na prefeitura, até hoje ele trabalha com bicicross pela prefeitura, né, um projeto social, e lembraram dele porque ele, até 94, 95, ele tinha sido campeão sul-americano, ele tinha essa visibilidade, esse conhecimento, mas ele vinha um pouco afastado, mas ele formou muitos atletas de kickbox, de karatê aqui na cidade. Aí convidaram ele, falou, quem que é o nome forte aqui? Ele, ó, seguinte, a gente precisa de uma equipe de Sorocaba para representar a cidade nos Jogos Abertos. Tem interesse? Ele foi lá, ele não tinha atleta, ele não tinha praticante, ele chamou os conhecidos. Na época, o filho dele treinava Kung Fu, com o meu mestre de Kung Fu. Fez meio que a ponte, né? Pô, então, eu não tenho atletas, ele foi lá convidar o mestre de Kung Fu. Falou, eu sei que você luta, hoje eu sei que vocês pagam, sai tudo do bolso para o campeonato, né? Sempre foi assim. Inscrição, transporte, alimentação, tudo mais que você gasta com o campeonato sai do bolso do atleta. Aí ele falou, ó, seguinte, nos eventos que tem o apoio da prefeitura é interessante para a prefeitura, a gente vai conseguir ônibus, alimentação, inscrição. Não é, opa, peraí, eu quero. Eu sempre paguei para lutar, se pagando para lutar eu vou, de graça, para bater nos outros, então, pensa bem, né? Vamos lá, lógico. Aí, eu não fui nesse primeiro campeonato de 2010, faculdade, estudo, não estava batendo, estava treinando frequentemente, treinava 1, 2 vezes na semana, acabei não indo.
Aí, em 2011, foi estreitando a relação, ele voltou a ter uma academia de kickboxing, e ele passou lá para avisar a gente que ia ter o Campeonato Paulista, meio nessa época, assim, março, abril. E no que ele entrou na academia, eu tava saindo, indo embora, assim, esperando, ia pagar mensalidade, meu mestre dando aula, ele subiu, ô Furquim, viu, vai ter Campeonato Paulista mês que vem, você tem interesse? Dele, putz, eu preciso olhar na minha agenda e tal, e apontou para mim assim, ó, esse aí gosta de lutar. Eu olhei pro mestre Valdir, eu gosto, como é que funciona? Dele, verdade, ó, seguinte, de terça e quinta tem aula na academia, tal horário, passa lá pra gente conversar melhor e ir pro campeonato, beleza? Beleza, eu comecei lá no kickbox também, conciliava horário de treino, dias, assim, próximo do campeonato, e nessa, ele me apresentou o kickboxing. Fui vice-campeão paulista naquele ano, era estagiário, então a empresa não exigia que eu trabalhasse na emenda de feriado, eu consegui ir no brasileiro naquele ano, fiquei em terceiro lugar, e coincidentemente vai ser no mesmo lugar, sim, na mesma cidade, Vitória, no Espírito Santo, que vai ser agora 2022, que tinha sido lá naquele ano, vai ser de novo. Então, eu fui para lá, a empresa que eu fazia estágio na época liberou, não teve problema nenhum, foi um dos únicos campeonatos que eu tive liberação para ir para participar, né, a empresa que apoiou, e daí eu fui participando de todo o campeonato de kickboxing. Nessa ainda lutava Kung Fu, nesses anos, só que daí começou a crescer muito o kickboxing desses anos para cá, tanto é que foi reconhecido pelo COI como esporte olímpico, e foi diminuindo os eventos de Kung Fu, muita filiação, muitos estilos de Kung Fu, muito mestre separando, todo mundo manda, como é que fala, né? Cachorro que tem dois donos morre de fome. Porque, todo mundo quer mandar, é muito cacique, pouco índio, e os campeonatos não ficam bem organizados. No kickbox, não. Tem uma grande federação aqui no Brasil, CBKB, a grande Confederação Brasileira, que é vinculada ao ACO, que é agora reconhecida pelo COI. Então, a estrutura é muito mais simplificada e todo mundo afunila nessa para lutar kickboxing. Tem outras federações, outros eventos menores, mas aí não tem a visibilidade que ela traz por ser reconhecida pelo COI. Então eu fui participando do kickboxing por ter mais campeonatos e gostar de lutar. Aí foi ficando. A maioria dos campeonatos a prefeitura apoia, então a gente acaba não pagando transporte, não pagando inscrição do campeonato, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, que é onde eles é a região de interesse e a verba que tem direcionado para o kickboxing acaba auxiliando. Às vezes, quando a gente vai para outros estados, a gente precisa também desembolsar alguma coisa, mas reduzido em comparado com o Kung Fu, que a gente tudo saía do bolso, tudo a gente tinha que pagar, então sempre ficava mais caro manter essa vida de atleta, né?